Aí resolveu, através da Sociedade Filomática, criar esse museu. E ele deu um grande impulso, né, a essa nova entidade. Mais um. O Yuri, se quiser fazer a intervenção, você também, a hora que quiser, tá? Eu vou passar rapidinho, porque a gente tem que falar um pouco desse museu. A primeira diretoria administrativa era composta por uma variada gama de profissionais, médicos, advogados, professores, comerciantes, religiosos e integrantes da maçonaria. Olha que interessante, né? O museu deveria ter atributos de uma academia. Por quê? Porque não tinha escola superior, não tinha faculdade, não tinha universidade ainda em Belém naquela altura. Então, a ideia do Ferreira Pena é que esse museu funcionasse como uma academia, formando pessoas, né? Dotado de biblioteca, sessões técnicas, cuja finalidade seria o estudo da natureza amazônica, a fauna, a flora, a geologia, a história, o estudo do homem indígena amazônico. Também seria dotado de funções pedagógicas, com uma sessão de extensão ao ensino para alunos de escola de Belém e pessoas interessadas. Nessas sessões seriam ministradas preleções de história natural e outras. Aí a citação do artigo do Berto, 94, página 63 e 64. Eu queria fazer uma pequena intervenção, dizendo que a geologia brasileira nasce junto com a pesquisadores naturalistas e cientistas sociais, associada à arqueologia, né, que é uma característica do nascedouro da geologia brasileira. E nós estamos aí em 1871, né, quando a ideia do museu vigorou, mas em 1859, nos Estados Unidos, estava sendo descoberto o petróleo e estava sendo criada a Standard Oil. Então a gente vê marcantemente as coisas nascerem de forma diferente e essa diferença permanece até hoje. Tá certo? Muito bom, muito bom. Então vamos passar para o outro. Então, a partir de 71 foi organizada a biblioteca, as coleções do museu, coleções de minerais que vieram da Europa, que pertencia à repartição de obras públicas da província do Pará, uma coleção de minerais do Brasil. Isso foi o início do museu, né? Coleção de amostras classificadas de terreno norte-americano e da região amazônica, doadas pelo Frederico Hart, que a gente já citou, que veio para a Comissão Geológica do Império, também andou ali pelo Pará, né? Foi um dos pioneiros da nossa geologia. Uma coleção numismática, com cerca de 500 moedas de cobre, prata, bronze e algumas de ouro. Mais uma. Aí vem a lei que cria o Museu Paraense, reconhecido como repartição de Estado. Por essa lei aí, Domingos Soares Ferreira Pena foi exonerado, mas, na verdade, foi para que ele ocupasse o cargo de diretor, coisa que ele não queria. E ele acabou se afastando do museu porque ele não queria ser o diretor. Ele tinha uma outra ideia de direção do museu, ele nem queria que fosse público, ele queria que fosse particular, etc. Entre 72 e 82, a instituição seria mantida com poucos recursos pelas administrações provinciais, quer dizer, pouco dinheiro lá do Estado. Próxima. Eu queria só mencionar esse último item, a questão dos recursos, já começando a dar problemas com a existência da iniciativa, que é de 1871. Justamente em 1871, o Império, o Segundo Império de Dom Pedro II está na sua reta final, os problemas se avolumam e as iniciativas científicas e na área do conhecimento começam a ter os seus problemas a partir daí. Até porque essa Comissão Geológica do Império, esses estrangeiros que vieram para dar conhecimento da nossa geologia, tem a ver com o próprio Ribamar anterior, que já tinha comentado, com essa queda aí, né, da economia na época do Império, que precisava descobrir mais ouros, pedras preciosas, enfim, né, de repente até petróleo. Enfim, carvão, o que fosse, era necessário. A gente viu que houve uma época que foi necessário trazer também um americano para estudar o carvão do sul do Brasil, que acabou redundando no grande conhecimento da bacia do Paraná, e por aí vai, né? Tudo é questão econômica que estava alavancando os estudos geológicos. Não era a ciência era necessária, mas, na verdade, o dinheiro era colocado com o objetivo de
trazer recursos econômicos, ou seja, descobrir jazidas para que pudessem ser exploradas e trazer dinheiro para o governo, no caso do Império, e depois também o início da República. Isso é uma realidade. Tanto assim que durou 2 anos só a Comissão Geológica do Império. Por quê? Hart e Brunner, e principalmente o Derby, coletaram muito material. Estão lá no Museu Nacional, fazem parte da coleção do Museu Nacional. São importantes essas coleções de fósseis, minerais e rochas. Mas não trouxeram nada do ponto de vista econômico. Jazidas. E aí, faltou dinheiro. Né? Durou 2 anos e depois parou por falta de recursos para dar continuidade ao projeto. E isso é uma coisa que faz parte da própria história do Brasil no nosso setor, né, Ribamar? É muito fato isso, depois do Serviço Geológico e Mineralógico, o Derby, que foi quem criou o Serviço Geológico, depois foi seu diretor e tudo, também teve problemas de continuidade porque faltou recurso. E assim vem sendo sucessivamente. E depois a gente vai falar um pouquinho nos dias atuais. Mas vamos lá. Então, o museu acabou fechado, né, de 88 a 91. Depois entrando numa nova fase, foi transferido para um outro local. Vamos passar adiante. Ernesto de Sá Acton ficou encarregado da sua reorganização, novo regulamento, mas a carência de recursos continuou. Ameaçado de completa extinção, o museu foi recuperado por determinação do governador Laudo Sodré, que, através da mediação do escritor e crítico paraense José Veríssimo Dias de Mato, trouxe para a sua direção, em 94, o cientista suíço e ex-funcionário do Museu Nacional, Emílio Augusto Guilde, e que vai ser depois o nome do museu. Pode passar. Esse Guilde, ele teve uma atuação importantíssima para que o museu fosse preservado e se destacasse no cenário da pesquisa nacional e até internacional. Nós vamos ver aí. Esse naturalista coincidiu com o boom da borracha, olha aí o dinheiro, possibilitando mais verbas para a instituição. Ele foi implacável na reconstrução do Museu Paraense, consolidando sua imagem como um museu científico característico do final do século, dos anos 1800. Mais umazinha? É justamente esse aspecto que eu queria mencionar, da maior valorização do museu e da iniciativa com o ciclo econômico. No caso aqui, o ciclo econômico da borracha. A gente viu recentemente uma apresentação aqui durante o Dia do Geólogo de um professor mostrando os ciclos mais recentes que influenciam a geologia brasileira. Por exemplo, o ciclo dos militares da década de 70, um ciclo político que teve componentes econômicas, houve uma valorização da área de geologia, né, com grandes descobertas, com projetos Radan na Amazônia, a criação da CPRM, que posteriormente, na década de 70, você estava fora desse ciclo e teve toda uma diminuição de atividade. Né? Então, a gente vê essa nossa atividade muito ligada a questões cíclicas. Uma hora está bem, outra hora está mal. E no nascedouro a gente já começa a ver muito fortemente essa situação colocada. Ok. Então, o novo regulamento foi aprovado, né? A administração Guilde vai começar realmente a colocar o museu no lugar que o Ferreira Pena queria que ele estivesse sempre desde o início, mas por falta de verba não foi possível, né? O Museu Paraense propunha um estudo, desenvolvimento e divulgação da história natural e tecnologia do Estado do Pará e da Amazônia como um todo. Isso já era desde o objetivo, desde a época da sua fundação, aí pela Sociedade Filomática. Mais uma? 16 de março de 95, já está no final, né, do século, atendendo a solicitação de Guilde, um espaço mais adequado para o museu, ele foi transferido para os terrenos da Rocinha, entre aspas, que era do coronel Bento José da Silva, e onde se localiza até hoje esse museu. Eu trabalhei lá no Museu Paraense Emílio Guilde, de 65, eu formei em 64, né, final de 64, foi de 65 até 68, final de 68. E eu tive muito contato, conheci bem o funcionamento do museu,
A parte de geologia, quando eu fui, éramos 4 geólogos formados no Rio de Janeiro, eu, Pedro Lovenstein, Otávio Ferreira da Silva e Guilherme Galeão da Silva, estava praticamente parada a sessão de geologia. E a gente vai ver por quê mais adiante. Eu queria lhe perguntar se esse local aí é o local definitivo onde ele está hoje, já que você conhece lá. Oi, não entendi. Esse local aí é o local definitivo onde está instalado hoje. É, verdade. É o local definitivo, com certeza. Porque aí o museu ficou sendo não apenas um museu, mas um parque, né? Com a parte de história natural, com os animais da Amazônia, a vegetação, as cobras, por exemplo, as jiboias, que ficavam lá no ofidário, de vez em quando saía para dar uma voltinha, porque em Belém, na época que eu estive lá, era muito comum que as pessoas tivessem jiboias nos tetos das casas para poder comer os ratos, né? Então, os 4 neófitos, quando viram uma jiboia na rua, perto do museu, ficaram apavorados e ajudaram as pessoas a botar de novo para dentro. Abrimos os portões para colocar no ofidário. No dia seguinte, nós fomos lá falar com o diretor do museu. Deram risada, né? Oh, isso aí, aqui, esses são os neófitos lá do Rio de Janeiro, que não estão acostumados aqui com a Amazônia. Isso é muito comum, não fiquem assustados, não. E realmente era comum mesmo. As pessoas, os paraenses, né, os belenenses, não se assustavam porque estavam acostumados. A gente é que ficou apavorado à toa, falta de costume com a realidade da região. Mas a gente depois foi indo, foi acostumando e passamos a conviver com a onça, com todo mundo lá, as tartaruguinhas, e uma série de coisas muito interessantes. E a gente passava parte do nosso dia, nos intervalos, né, das pesquisas, andando pelo parque maravilhoso. E além do prédio onde estavam as coleções e as exposições, era muito legal a gente passear, andar ali pelo parque, semelhante à Quinta da Boa Vista, um tamanho um pouco menor, mas muito parecido com o Jardim Zoológico aqui do Rio de Janeiro, tá? Bem, então, aonde que nós estamos? Ah, sim, aí chegamos ao Katzer, Frederico Katzer, que é o tema da nossa apresentação. O Guild mandou vir o Katzer, né? E ficou na instituição 2 anos e meio, um pouco menos do que eu, Pedro, Otávio e Galeão, que nós ficamos quase 4 anos. Eu fiquei quase 4, o Galeão ficou mais, porque ele era paraense, e o Otávio Ferreira da Silva também ficou mais. Eu e o Pedro voltamos aqui para o Rio de Janeiro depois de 3 anos e meio. Então o CATS chefiou a seção de geologia, que era o setor mais bem equipado do museu, contando com um microscópio petrográfico, né, Yudice? Goniômetro, essas coisas que o Yudice costuma fazer com assim umas coisinhas aqui de improviso. Depois ele pode mostrar para quem estiver interessado, uma canetinha que ele transformou aí num, né? Que faz, que você pode diagnosticar minerais, saber se é mineral ou é uma substância vidro ou uma substância amorfa. Uma coisa muito legal que o espírito criativo do professor Humberto Yudice, que é um gemólogo também, um mineralogista, ele costuma fazer e presenteia para a gente, né? Ele faz e dá de presente para a gente, que é muito bom. Balança analítica, barômetro, entre outros aparelhos. É realmente muito importante a chegada dele, porque ele já chegou trazendo tecnologia, trazendo provavelmente aí um dos primeiros microscópios petrográficos, né? Uhum. Que até hoje são usados e muito importantes para as escolas de geologia e comercialmente na área de pedras preciosas, né? Com o microscópio petrográfico foi possível estudar as rochas coletadas, os minerais, né, na Amazônia, e inclusive ele fez uma importante coleção no Ceará, no Nordeste. Embora ele, né, trabalhasse essencialmente na Amazônia, mas ele também resolveu conhecer o Nordeste, porque ele queria conhecer as rochas do embasamento, que lá no Pará, muito difícil, porque tudo não, né? Tem também, mas o que aparece mais é a área sedimentar. E ele foi lá e fez uma bela coleção. Eu conheci essa coleção do Nordeste, feita pelo CATS, que está lá no Museu Paraense, faz parte do acervo do Museu Paraense Emílio Guild. Bom, aí o quadro científico vai ser desenvolvido, né? O Guild, como
diretor, e já falei que ele contratou, isso é uma repetição, mas aí não está escrito ali, mas um grande geólogo também, um naturalista, melhor dizendo, chamado Kratz, faleceu e foi contratado o geólogo Max Kratz, não sei se é assim que se fala, que também ia falecer de febre amarela. É muito comum, né? O Hart mesmo, aqui no Rio de Janeiro, ele faleceu com 30 e poucos anos, muito jovem, por causa da febre amarela. Aí o Guild resolveu não chamar mais ninguém para o setor. E aí que vai ter um problema, porque o Katzer vai embora e o setor fecha. E o setor que era o mais promissor, mas que atuante, fecha por falta de profissionais. Pode passar. Realmente, nós tivemos azar aí nesse início, que as pessoas, geólogos, faleceram, e aí a gente se lembra que o Roosevelt teve na Amazônia, né, e não pegou nenhuma malária. Naquela época, se ele tivesse pegado uma malária, talvez a malária hoje já tivesse uma cura, né? Um paralelo interessante com isso que aconteceu. Ok. Bom, de qualquer maneira, apesar de todas as crises, o museu teve um papel destacado. Eu vou passar direto ali para a última frase. A partir de 54, o Conselho Nacional de Pesquisa, que hoje tem outro nome, mas a sigla continua sendo CNPq, é Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? Mas a sigla é CNPq, através de sua unidade subordinada, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, que a sede era em Manaus, acho que ainda é, mediante convênio com o Estado do Pará, passou a administrar. Ou seja, quando eu estava lá, quando eu estive na década de 60, o Museu Paraense já era administrado pelo CNPq. Eu fui como bolsista do CNPq, bolsista do Conselho Nacional de Pesquisa, não como contratado do museu. Então, o tempo que eu fiquei lá, eu era bolsista. Isso talvez tenha me motivado uma volta um pouco mais rápida, porque começaram a surgir aqui os cursos de pós-graduação em função dos eventos catastróficos do Rio de Janeiro, da década de 60, né, a Serra das Araras e outras aí, com muitas mortes, coisas que continuam ocorrendo, já naquela época aconteceram, e aí foi criado o curso de pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de geologia, para justamente a geologia aplicada à engenharia. E aí nós vimos que a gente ia ficar um pouco para trás, porque lá não tinha como, ainda não tinha nenhuma escola de geologia. Ela foi criada, a escola de geologia lá, quando nós estávamos já saindo de lá, né, no final de 1968, 69. E aí, bom, vamos voltar, eu e Pedro saímos na frente dos outros dois, porque a gente queria era fazer a pós-graduação, foi o que eu fiz. Depois eu cheguei, fiquei aqui no Museu Nacional e mais tarde fui fazer o mestrado na UFRJ. Pode passar? Eu queria só mencionar aqui, o museu passando aí entre 1921 e 1930, novamente é um período de dificuldades, de descontinuidade. Com certeza. Exatamente quando o Brasil completava aí um século de independência, né? E as coisas realmente